Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista, Palavra da Graça, e hoje nós vamos estudar os Atos dos Apóstolos, capítulo 14, verso 19, que nos diz: Então, alguns judeus chegaram de Antioquia e de Icônio e mudaram o ânimo das multidões. Apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que estivesse morto. Bom, meus amados, aqui estamos vendo aqui a consequência, né, da mudança do ânimo das multidões que antes queriam adorar a Paulo e Barnabé como se fossem deuses gregos, deuses que haviam vindo à terra, né? Quando Paulo os esclarece e mostra que isso era falso, não era isso o propósito nem o intento, pelo contrário, o propósito de Deus é nos libertar da tendência humana mística de adorar a seres humanos, de idolatrar seres humanos e nos levar ao Deus vivo. E vemos aqui que o que aconteceu a posteriori, que é o quê? Os judeus que lá em Antioquia e Icônio haviam perseguido Paulo e Barnabé, e por isso Paulo e Barnabé tiveram que fugir daquelas cidades, e então chegaram à cidade onde estão agora, fugiram de lá por causa desses judeus, e esses judeus vão atrás de Paulo e Barnabé para persegui-los numa nova cidade. Então veja só, queridos, estamos vendo aqui a dedicação e o compromisso de dois grupos humanos. Primeiro, Paulo e Barnabé, que não desistem de pregar o evangelho apesar das dificuldades, apesar das tribulações, apesar da resistência e apesar dos empecilhos e sofrimentos. Veja, queridos, hoje em dia está relativamente fácil pregar o evangelho, anunciar o evangelho, porque nós não somos perseguidos, pelo menos aqui no Brasil. Então, veja, se eles pregavam sob perseguição, sob risco de morte e apedrejamento, como estamos vendo aqui, mas pregavam ainda assim, quanto mais nós devemos fazê-lo. Seja pregando nós de nós mesmos, segundo a nossa capacidade, condições e tempo, ou divulgando a mensagem conforme todos nós podemos. Só alguns têm o dom de ensinar, de ministrar, de pregar, de aconselhar. Agora, simplesmente compartilhar a mensagem, isso, creio, não há dificuldade para qualquer um. Hoje, pelo contrário, os cristãos estão muito mais dedicados ao anúncio de mensagens políticas, de ideias, ideologias e pregações políticas do que a pregação do evangelho. Conquanto todo cidadão deva participar da política de forma consciente, de forma ativa, de forma sensata, de forma correta e justa, isso eu incentivo a todos a o fazerem, de novo, de forma sensata, equilibrada, buscando divulgar aquilo que é verdadeiro, tendo cuidado com o que é falso, tentando não ser extremado em qualquer direção e não idolatrar qualquer ser humano ou ideologia. Isso todos devem fazer. Agora, isso não pode estar em primeiro lugar, ao menos na vida de um cristão, em relação ao Evangelho. Isso é inconcebível. Se Paulo visse isso, se o apóstolo Pedro visse isso, eles que pregaram até a morte e pregaram, e por isso foram mortos, ver os cristãos de hoje muito, mas não é pouco mais empenhados, mas muito, incomparavelmente mais empenhados em divulgar ideias e mensagens políticas do que o Evangelho, isso é inconcebível, queridos. Não é nem que estão divulgando na mesma intensidade. Isso já seria inconcebível. Anunciar o Evangelho e uma dada ideia política, ou personagem político, ou, enfim, qualquer coisa política, na mesma intensidade, é impensável. Se fosse na mesma intensidade, mas não é na mesma intensidade. E nem um pouco, nem um pouco mais intensidade. Não, é muito, mas muito, é incomparavelmente mais. Então isso é absolutamente incompreensível, inconcebível. E os cristãos têm que verificar a quem estão servindo, porque nós não podemos servir a dois senhores. Ou serve a um e despreza o outro, ou despreza um e serve o outro. Então nós temos que ver a quem estamos servindo. O apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro pregavam e pregavam mesmo sob dificuldade, mesmo debaixo de perseguição. Mas vemos aqui também um outro grupo humano, que é o grupo aqui, no caso, desses judeus.
pessoas que queriam fazer o mal e estavam empenhados e dedicados a isso. Veja, queridos, que muitas vezes quem persegue, quem faz o mal, em muitos momentos tem mais dedicação e perseverança dos que querem fazer o bem. Não que o apóstolo Paulo e Barnabé, claro, eles queriam e por isso prosperaram e por isso conseguiram. Eles tinham mais dedicação que os que queriam fazer o mal, mas os que fazem o mal muitas vezes têm mais dedicação que os que querem fazer o bem. Muitas vezes a gente vê pessoas compartilhando muito mais mensagens contra outros grupos humanos, contra mensagens raivosas, mensagens de ódio, mensagens de que tipo que seja, do que às vezes as pessoas divulgam mensagem de paz, de compaixão, de perdão. Então seria bom se os cristãos tivessem zelo para divulgar o evangelho, muito mais do que aqueles que divulgam mensagens agressivas e aqueles que divulgam mensagens políticas. Estamos vendo que muitos seres humanos vão longe para fazer o mal, mas muitos não querem ir muito longe para fazer o bem. Não, eu divulgo até mensagem do evangelho, mas desde que não dê muito trabalho, desde que não me tome muito tempo, enfim, desde que não sejam muitas. Agora, aqueles que fazem o mal, meu irmão, estão muito empenhados em divulgar suas mensagens. Aqueles que têm ideologias, seja políticas, seja ideologias ruins ou boas, mas inclusive os ruins estão empenhados em fazer essa obra, esse serviço. E se nós não tivermos empenhados também em anunciar o bem, em anunciar a graça de Deus, a bondade de Deus e os princípios e valores do Evangelho, esse mundo vai de mal a pior. É por isso que Jesus diz que nós somos luz do mundo e sal da terra. Porque as trevas, elas vão se espalhando, elas vão se divulgando. As trevas amam divulgar as trevas. E se a luz não amar divulgar a luz, se nós como sal, qual que é o principal função do sal no mundo antigo, e por isso Jesus disse que nós deveríamos ser o sal da terra. A principal função do sal no mundo antigo, claro, era dar sabor. Sim, uma das principais. Mas a principal era a conservação da carne. Porque não havia geladeira, não havia freezer. Sem o sal, qualquer alimento rapidamente apodrecia. Então, o sal era utilizado para conservar a carne, para conservar os alimentos. E essa é a função do cristão. Se nós não divulgarmos o evangelho, queridos, para conservar esse mundo de apodrecer, esse mundo vai apodrecer. Essa é a nossa missão, divulgar as mensagens de luz para que esse mundo não caia em trevas totais. Então, se nós, que somos igreja, pararmos de divulgar as mensagens do evangelho com valores elevados, com princípios que corrigem a conduta e a compreensão humana do que é certo e do que é errado, quem vai divulgar essa mensagem? Se a igreja estiver focada em divulgar questões políticas ou o que quer que seja, não interessa o que seja, mas estiver totalmente focada nessa missão, quem vai divulgar as mensagens e o valor do evangelho? Porque questões políticas, tem muitos trabalhando para isso. Tem pessoas que não têm religião ou pessoas de outra religião, os próprios partidos políticos, os políticos, etc, etc. Agora, divulgar o evangelho é só a igreja. É só a igreja que tem esse papel. ONGs podem divulgar mensagens políticas, ou ideologias, faculdades, filósofos, intelectuais. Agora, o evangelho é só a igreja, só. E se a igreja se excluir disso, se eximir disso, o evangelho deixará de ser divulgado na terra. Isso será cobrado de quem? Dos ateus, dos filósofos, será cobrado da igreja, que está falha em seu mover de pregar o evangelho. Que você pode ter a ideologia política mais linda do mundo, mas deixando-se de pregar os valores e princípios do evangelho, essa ideologia vai se corromper, vai apodrecer, porque o sal foi tirado. Pode ter os políticos mais bem intencionados, mas se os valores e princípios que fundamentam a essência do ser humano, da moral humana, da ética humana, da correção humana, da honestidade humana, se esses princípios basilares forem removidos, não forem mais pregados, eles desaparecem, tudo vai se corromper. Então, o evangelho precisa ser pregado. Você, que está ouvindo aqui, tem responsabilidade nisso.
Isso não faz parte, não é algo apenas da liderança, mas de todos, porque, como eu expliquei, hoje não há perseguição e é fácil compartilhar mensagens do Evangelho. Não deixe de fazer isso, não deixe de fazer essa sua missão, porque a sua missão, a qual Jesus te chamou, não foi para anunciar um político ou uma ideologia política. O que ele chamou você a fazer é ide e anunciai o Evangelho a todas as nações, fazendo discípulos e os batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meus amados, que Deus os abençoe. A graça e a paz do Senhor.